Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho desta quinta-feira, Marcos 9, 41 ao 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, ele não perderá sua recompensa. E quem causar escândalo a um só desses pequenos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrassem no pescoço uma grande mó e o lançasse ao mar. Se tua mão te causa escândalo, corta. É melhor entrares na vida tendo uma só das mãos, que tendo as duas, ires para a gena, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te causa escândalo, corta-o. É melhor entrares na vida tendo um só dos pés, que tendo os dois, e serem lançados à gena. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o. É melhor entrares no reino, tendo um só dos olhos, que tendo os dois, ires para a gena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje traz 3 temas que podemos destacar dentre outros. Primeiro, Jesus fala da recompensa da fé, daqueles e daquelas que se doam ao serviço do reino. E Jesus chega a dizer que um copo de água que você doar para um missionário, para uma missionária de Jesus, não ficará sem recompensa. Parece que Jesus quer dizer, olha, Deus não é injusto. E Ele recompensará cada um pelo bem que fizermos. Às vezes a gente fica pensando, né? Será que vale a pena fazer o bem? Será que ainda compensa ser ético, por exemplo? Viver a justiça? Fazer caridade? Ser honesto nos meus negócios? Será que ainda compensa? Sim. O Evangelho de hoje nos deixa claro. Deus não deixa sem recompensa um copo de água que você der de beber a um discípulo de Jesus. Porém, Jesus faz uma advertência. Cuidado com os escândalos. Cuidado para não ser pedra de tropeço para os pequeninos. E aqui, o Evangelho não está falando das crianças em si, mas está falando dos pequeninos na fé. Aqueles que estão começando o seu caminho de fé e que muitas vezes, ao invés de nós sermos para eles pontes, facilitadores na fé, nós nos tornamos empecilho, pedras de tropeço. Vamos fazendo a comunidade quase que uma alfândega. Esse pode entrar, esse não pode. E esse escândalo, essa pedra de tropeço, ela pode vir de várias maneiras, mas hoje eu queria destacar 2 coisas que às vezes se torna pedra de tropeço para os pequeninos na fé.
primeira pedra de tropeço são as nossas intransigências, as nossas rigidez. Quantas vezes a pessoa chega frágil na fé, titubeando no caminho de Jesus, mas ainda tem um certo desejo, talvez de batizar o seu filho, talvez de rezar pelo seu ente querido, talvez de, não sei, pedir ali uma oração da igreja. E aí, em vez de nós apresentarmos Jesus, a beleza da fé, nós apresentamos logo as regras. Não pode por isso, não pode por aquilo. Você não é apto nisso, você não é digno naquilo. Não que a igreja não tenha que ter as suas doutrinas, suas regras. Não tem jeito. Senão você não evangeliza. Senão você não se corrige. Agora, primeiro, precisamos apresentar o rosto de Jesus. A beleza da fé. Depois, as exigências desta fé. Quando nós invertemos, primeiro mostramos as doutrinas, para depois falar de Jesus, acabamos nos tornando empecilhos, pedras de tropeço para os pequeninos na fé. Então a rigidez, a intransigência daqueles que já deram os primeiros passos na fé, acaba sendo empecilhos para outros se achegarem. A segunda coisa que podemos destacar como pedra de tropeço é o nosso contra-testemunho. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas brigamos entre nós. Chega uma pessoa que é meio fraco na fé, encontra uma liderança falando mal um do outro, falando mal da igreja, falando mal do Papa, falando mal do padre, falando mal do bispo, fofocando, com picuinhas. Como que uma pessoa fraca na fé, que está dando os primeiros passos, vai se adentrar numa comunidade que só tem fofoca, brigas? E aí, o nosso contra-testemunho se torna pedra de tropeço. E aí Jesus diz, é preciso cortar pela raiz tudo isso que nos atrapalha a sermos verdadeiros discípulos e discípulas do mal. Discípulos e discípulas de Jesus. É preciso cortar o mal pela raiz. Corrigir a nós mesmos. Buscar, primeiro, a conversão pessoal, para depois querermos fazer um caminho de conversão comunitária e social. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós que já demos os primeiros passos na fé, possamos cada dia perceber o nosso modo de agir em comunidade e nos perguntar, será que eu estou sendo ponte, facilitador, janelas, para que outras pessoas se acheguem e descubram esse rosto bondoso, misericordioso de Deus? Ou estou sendo pedra de tropeço, escândalo, atrapalhando outras pessoas no caminho da fé? Fica bem rezar e pedir a graça de nunca sermos pedra de tropeço para outras pessoas. Que não sejamos intransigentes, que não sejamos pessoas da contra-testemunho, mas ao contrário, que sejamos cada vez mais esse sal que dá vida, que dá sabor, que tempera tantas pessoas que querem fazer um caminho de fé, mas que ainda não descobriram
a beleza do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.